A gente trabalha com a parte espiritual para melhorar, cara, para expandir luz e clarões conscienciais. Eu selecionei um material que há muitos anos eu passo somente para os meus alunos do curso de Bioenergia e de Experiências Fora do Corpo. É um material que eu apresento para o pessoal como um material de estudo na parte dos chakras. A diferença é que todo o trabalho de chakras que eu faço e tantos outros autores por aí é um trabalho de uma pessoa aqui na Terra, uma consciência espiritual encarnada aqui, trabalhando e estudando chakras a partir do ponto de vista humano, nosso aqui, encarnados. Tem um grupo de mentores espirituais que há muitos anos me dá a honra de me passar vários conteúdos que eu transcrevo aqui por várias vias, e esse conteúdo deles é muito profundo. É o grupo dos iniciados espirituais. São espíritos egressos de toda a tradição antiga do Oriente, não o Oriente de hoje, mas a tradição velha da Índia, da China, do Tibete, do Japão, um pouco mais para cá, na cabeça da África, a tradição egípcia clássica, e eles foram iniciados dentro das tradições perenes e antigas e hoje moram nos planos extrafísicos e não estão sujeitos à descida para cá. E de lá eles orientam os que ainda estão como nós, aqui na senda, ainda lutando para o ponto de equilíbrio de cada um de nós. E há muito tempo, desde o início da década de 1990, que eles aparecem para mim e me passam conteúdos, sendo que boa parte deles não eram conteúdos abertos no passado, eram herméticos, esotéricos, iogues, taoístas, não era passado em aberto. E muitas coisas não foram passadas totalmente. Como eles viveram aquela época e trabalharam nessa base, me passam para que eu atualize para a nossa época, do nosso jeito, com a didática de um ser humano encarnado em aberto na sociedade, trabalhando a parte espiritual de forma aberta e não mais dentro dos templos. Então, há muitos anos que eles me passam esses conteúdos. A maior parte destes conteúdos, durante as saídas do corpo, eu volto e imediatamente escrevo ou gravo e depois transcrevo o que foi passado lá, é claro, com o meu jeito de escrever e de falar, mas com o conteúdo deles adaptado aqui no contexto moderno. Eu gosto muito deles, são pessoas extrafísicas, não são fractais, nem fragmentos, nem elementais, nem espírito da natureza, nem eu criei com a minha mente. Não são formas mentais, não são elementais. São pessoas que viveram aqui, assim como nós vivemos hoje, Eudes, e amanhã vamos estar em outro plano. E aí eles estão lá e orientam a gente aqui, e eu tenho o acesso à informação deles, e é claro, não por mim. Eu tenho exatamente, Eudes, a noção do meu tamanho nesse trabalho. Pelo trabalho que eu faço de expandir o conhecimento espiritual de forma bem aberta, bem ecumênica, bem universalista, unindo diversas vertentes num ponto de equilíbrio, esses conteúdos me são passados para que eu possa compartilhá-los. E eu tenho a nítida noção de que se eu não compartilhasse e não trabalhasse semeando esses conteúdos conscienciais, eu não teria acesso do lado de lá nem para mim, pessoa. O acesso que eu tenho não é por mim, é em função do trabalho que eu tenho a sorte nessa vida de estar fazendo, de expandir os temas espirituais. Eu sei exatamente o meu tamanho dentro da imensa engrenagem da vida. Eu sou uma pequena peça dentro de um contexto espiritualista encarnado aqui na Terra. Eu tenho a noção exata do pequeno ponto que eu sou dentro da magnitude do infinito. E dentro desse pequeno ponto, eu procuro fazer o melhor que eu posso para, como engrenagem pequena de uma enorme consciência cósmica, eu tenho que girar e rodar no meu papel direitinho. E uma das formas de fazer isso é passar conteúdos legais, sejam meus mesmos, porque eu também escrevo muito, desenvolvo muito, observo e pesquiso muito, seja aquilo que eu recebo espiritualmente. Outro detalhe, que principalmente no programa da Rádio Vibe Mundial, eu sempre falo nisso. Existem várias formas de comunicação espiritual entre planos. Existe a mediunidade clássica, que todos conhecem. Existe a saída do corpo, onde alguém pega algo lá, traz para cá e transcreve. Existe um arcabouço inteiro de fenômenos anímicos e mediúnicos, onde as pessoas se expressam espiritualmente e humanamente da forma que acham melhor. No bolo disso tudo tem que haver discernimento,
filtragem correta e bom senso para selecionar aquilo que seja positivo, evolutivo e que melhore o caráter de quem está tendo contato com aquele material. O objetivo é sempre a melhoria da consciência, senão não tem sentido estudar qualquer temática espiritual. Não é brincadeira mística, não é aventura esotérica, isso é coisa séria, que é o despertar da própria consciência. Então, nesse sentido, existe um mecanismo que eu vi muitas vezes, lembrando não apenas da saída, mas como um médium desenvolvido em anos de sessão de desobsessão, eu conheço o lado da mediunidade intrafísica aqui e o lado extrafísico das saídas do corpo, anímicas ou mediúnicas. Então, por exemplo, eu vou usar o Eudes como referência. O Eudes está fora do corpo. Chega um grupo de mentores e produz uma massa de energia ou uma esfera de energia e introduzem ali os pensamentos e ensinamentos deles como uma massa energética. Eudes, 3 compositores podem fazer uma canção, cada um deu um pedaço. 3 poetas podem fazer um poema, cada um deu um pedaço. 3 mentores podem fazer uma mensagem, cada um jogando um pouco do conteúdo dentro de uma amálgama, que é uma esfera de luz, uma forma pensamento energizada, e aí você está fora do corpo, Eudes. Eles arremessam essa esfera sobre você. Então aqui no teu chakra coronário do corpo astral, o para-chakra coronário, esta massa ela é interpenetrada aqui. Quando você é puxado para dentro do corpo, o para-chakra do corpo astral encaixa no chakra coronário do campo energético do corpo humano, funcionando agora como um só. Então aquilo fica no campo energético, gravitando em volta, mas você não sabe, você encaixou e não lembra. Durante o dia, aqueles mesmos mentores chegam perto de você e aplicam energia, e esta massa que estava aqui, ela interpenetra o seu cérebro. Imediatamente você fica louco para escrever, porque chove luz, aquele monte de ideia e você acaba escrevendo. Isso também é mediúnico, mas pela via da saída do corpo, começando lá e vindo para cá. Eudes, sabe quando você quer falar algo? Você fala assim, está na ponta da língua, mas não sai? Quando é uma mensagem assim, está na ponta da mente, mas não desceu para o cérebro. Fala, tem algo aqui, mas eu não estou conseguindo acessar. Espere, em algum momento daquele dia, vupt, vai fazer o download do corpo mental para dentro do cérebro. E aí você começa a escrever. Esse material aí que vocês vão ver agora, ele foi recebido assim, Eudes. E detalhe, não foi de uma vez só, foi em 3 vezes, porque o conteúdo é muito grande. Uma pergunta, existem, por exemplo, mentores que sabem algo mais que outros mentores ou é tipo coeso o sabedoria? Existem mentores em vários níveis extrafísicos. Quanto mais avançado, mente mais aberta, vou dizer, mais aprofundado. Então, são apenas pessoas do lado de lá em nível diferente. Não são deuses, não são potestades, são pessoas, cara, consciências que entraram aqui e saíram igual a gente. Eventualmente vai passar para outro nível, né? E eles são muito legais, cara. A saída do corpo esses anos me fez fazer amizade com este pessoal. E eu vou repetir, pela tarefa que eu estou fazendo, não é nem por mim. Eu não teria acesso sozinho, sim, mas eu tenho acesso pelo trabalho que Deus me deu a chance de eu fazer aqui nessa vida, que é o de esclarecimento espiritual. Então, esse material foi recebido assim, eu passei, transcrevi ele e passei-o por PowerPoint. Qual que é a novidade, Eudes? É a observação dos chakras do ponto de vista deles, não nosso. Não sou eu ou estou falando dos chakras, são eles falando dos chakras com a visão que eles têm de lá para cá. E a visão iniciática profunda, perene, daquelas iniciações clássicas, e não a abordagem mais leviana e moderna, mais pueril e menos superficial. Então, vamos resgatar uma profundidade dos chakras numa visão extrafísica para cá, para a materialidade e os tempos modernos corridos de hoje. É igual a Selena fala, né? Que ela fala que ela só é o meio de comunicação. Tudo exatamente. Que ela fala não é ela. E a partir do momento que ela achar que ela é o que tá tendo tudo isso, acaba a mediunidade dela, que ela é egoísta.